Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de análise do canal Bússola dos Dividendos. Nosso mergulho hoje foca naquilo que a imensa maioria dos participantes do mercado prefere ignorar solenemente quando o assunto é o recebimento de proventos. Ignorar e, muitas vezes, pagar um preço altíssimo por isso. Exato. Nós vamos falar do risco oculto e completamente silencioso da corrosão do capital. Nós nos debruçamos sobre uma pilha de documentos históricos e relatórios macroeconômicos do Banco Central que detalham a grande virada econômica de 1994. E a nossa missão aqui é extrair as lições quase esquecidas daquela época. Lições fundamentais para blindar as carteiras de dividendos no cenário atual. Perfeito. Porque para quem foca na sucessão patrimonial, na preservação do poder de compra para as próximas gerações, olhar apenas para o dividend yield nominal lá na tela do home broker é um erro de cálculo severo. É uma ilusão perigosa. Os registros que estamos analisando demonstram que, nos 12 meses acumulados até junho de 1994, a inflação corroeu exatos 4.922%. 4.922% do poder de compra da moeda local. O patrimônio desprotegido simplesmente derreteu. E, sem uma âncora estrutural sólida, a ilusão de rendimentos nominais altos apenas mascara uma perda real que é letal. Os dados desse período, de fato, eles evidenciam um cenário de descontrole absoluto. Mas, veja bem, eles também provam a eficácia de uma intervenção estruturada em fundamentos econômicos reais. O choque de gestão e a mitigação desse risco sistêmico foram de uma precisão, eu diria, cirúrgica. Sem dúvida. Porque aquela inflação de 4.922% ao ano, registrada na metade de 1994, ela sofreu um processo de estabilização tão agudo, tão forte, que encerrou aquele mesmo ano marcando 916%. Uma queda brutal em questão de meses. E a trajetória de mitigação de risco continuou de forma implacável. Atingiu a marca de 22% logo no ano seguinte, em 1995. A observação estrita desses números comprova que a estabilidade não é obra do acaso, é o resultado de um redesenho institucional profundo. Para quem aloca capital com foco em dividendos consistentes, compreender a engenharia financeira por trás dessa queda abrupta na perda do poder de compra é o requisito mínimo para sustentar qualquer tese de investimento de longo prazo. Exato. E é a partir dessa engenharia que nós estruturamos a tese central da discussão de hoje. Porque o processo de estabilização que conteve esse cenário de hiperinflação, ele utilizou uma mecânica de transição dividida de forma muito rigorosa em 3 etapas. 3 etapas claras. E uma dessas etapas, especificamente o mecanismo de unidade de conta, configura o que nós vamos chamar aqui de insight de ouro. O insight de ouro. Isso. Trata-se do modelo mental definitivo para blindar uma carteira de renda contra choques sistêmicos e otimizar o verdadeiro yield on cost, expurgando a inflação. A aplicação desse conceito na gestão de portfólios hoje altera por completo a percepção de risco. E altera para melhor. Traz clareza. Muita clareza. Nós vamos detalhar essa estratégia exata de blindagem no encerramento da nossa análise. Mas, antes de destrinchar a solução, a gente precisa entender a magnitude do buraco em que a economia se encontrava. O ponto de partida exige compreender a gravidade desse caos sistêmico. O ambiente prévio à estabilização era caracterizado por uma perda diária, quase horária do valor da moeda. Havia uma necessidade contínua de indexação informal de preços. Aquela remarcação de manhã e de tarde no supermercado. Exatamente. Isso gerava uma assimetria brutal e um aumento galopante da desigualdade social, visto que a população com menos acesso a instrumentos financeiros complexos, como o overnight, por exemplo, ficava totalmente desprotegida. A métrica de valor simplesmente havia deixado de existir. As transações eram pautadas por essa remarcação frenética no atacado e no varejo, o que destruía qualquer horizonte de planejamento financeiro, fosse para uma grande corporação projetando seus dividendos ou para o orçamento doméstico.
E a ausência de um referencial de valor transforma a gestão de qualquer negócio em um exercício de futurologia. E aqui entra um fato anedótico, porém trágico, que consta nos registros operacionais que nós lemos. A questão da Casa da Moeda. Essa mesma. A inflação corria em um ritmo tão absurdo que a própria impressora da Casa da Moeda literalmente não dava conta. Faltava capacidade industrial para imprimir a desvalorização. O sistema financeiro e o setor público operavam em uma realidade paralela, protegidos por mecanismos complexos de indexação, enquanto a economia real colapsava. É o colapso do meio circulante. Troca frequente do nome dos zeros da moeda era o sintoma clínico da falência do meio circulante como reserva de valor. E quando a moeda falha nessa função primária, o cálculo de qualquer rentabilidade torna-se um mero ruído estatístico. O colapso logístico era evidente. A depreciação do valor nominal da moeda vigente na época, o cruzeiro real, exigia uma produção de numerário em um ritmo industrial incompatível com a realidade física. Constatou-se, matematicamente, através dos relatórios da época, que seria impossível conciliar a manutenção do estoque de cruzeiros reais em circulação com a produção física necessária para a transição. Faltava papel, faltava tinta. O custo operacional de manter um sistema ineficiente rodando havia atingido seu limite físico. O país estava literalmente à beira de ficar sem meio de troca circulante, porque o papel moeda perdia valor mais rápido do que a tinta secava nas notas. E é diante da exposição a um risco sistêmico dessa magnitude que surge uma questão estratégica fundamental para a gestão de patrimônio. Qual seria? Olhando para um colapso onde até a logística de impressão de dinheiro falha, a minha visão instintiva e prudencial para quem foca em sucessão é uma só. Fuga imediata para liquidez em moeda forte estrangeira ou alocação incondicional em ativos reais tangíveis. Ouro, terras. Terras produtivas, metais preciosos, exato. A segurança absoluta deveria se sobrepor a qualquer tentativa de buscar rentabilidade no mercado de capitais local. Afinal, não há espaço para confiar em fundamentos corporativos quando o próprio meio de troca do país está em desintegração física. A mitigação do risco de ruína total exigiria, na minha visão de estratégia nesse cenário, zerar a exposição ao risco institucional, vender tudo e proteger o principal. Eu compreendo perfeitamente o instinto de proteção e o pânico que um cenário desses gera. É natural. Mas, avaliando friamente os dados e os fundamentos históricos daquele momento, eu preciso discordar dessa tese de fuga absoluta. Discordar de proteger o capital tangível no momento em que falta até papel moeda? Sim, porque os documentos mostram que o verdadeiro prêmio de risco, aquele retorno assimétrico que muda o patamar de um patrimônio para gerações, reside justamente na capacidade de leitura antecipada das mudanças institucionais. O ponto de virada não ocorreu no momento festivo da troca da moeda. Ele ocorreu na primeira etapa do plano. O ajuste fiscal emergencial que se materializou na criação do Fundo Social de Emergência, o FSE, para o biênio de 1994 e 1995. O famoso corte na própria carne das contas públicas? Precisamente. Para uma analista focada em dados, esse ajuste fiscal que foi desenhado para aumentar a arrecadação e desvincular despesas engessadas foi o indicador antecedente de ouro. Foi o sinal matemático, o gatilho indicando que o desequilíbrio estrutural estava finalmente sendo endereçado de forma pragmática, cortando o mal pela raiz, em vez de apenas congelar preços. Como havia sido feito tantas vezes antes e falhado. Exatamente. A fuga generalizada para o dólar ou para ativos tangíveis ignora uma premissa básica do mercado. É exatamente nos momentos de inflexão dos fundamentos, quando o caos ainda domina as manchetes e o pânico está instalado, que se abrem as maiores janelas de oportunidade para adquirir participações em empresas geradoras de caixa a múltiplos extremamente deprimidos. Essa perspectiva fundamentalista traz um peso enorme para a nossa discussão, porque significa que o Fundo Social de Emergência funcionou como o governo cortando o próprio cartão de crédito, arrumando o orçamento de casa antes de tentar lançar uma moeda nova. Uma faxina contábil prévia.
E se o FSE representou esse alicerce contábil, a execução prática da transição precisou de uma engenharia econômica genial para não repetir os desastres dos congelamentos artificiais do passado, o que nos leva à anatomia exata dessa solução, que os documentos dividem, como mencionamos, em 3 etapas encadeadas. O rigor técnico dessa transição é uma verdadeira aula de pragmatismo. A primeira etapa, como acabamos de pontuar, foi o ajuste das contas via FSE, estancando a fonte principal de emissão monetária. Certo. A segunda etapa, e sem dúvida a mais brilhante do ponto de vista estrutural para nossa análise, foi a criação da Unidade Real de Valor, a famosa URV. Ela funcionava exclusivamente como uma moeda de conta, um padrão de medida de valor constante, totalmente isolada da desvalorização diária do cruzeiro real. Uma âncora invisível. E a terceira etapa foi a conversão material em si, a introdução do real como meio de pagamento físico em 1º de julho de 1994, liquidando a URV simultaneamente. Ao dissecar a função da URV, a gente encontra um paralelo perfeito com o compliance de uma carteira de investimentos moderna. A URV serviu para desindexar a mente das pessoas e a economia daquele cruzeiro real que estava colapsando, criando uma âncora na realidade. Desindexar e reorganizar. Todos os cálculos de patrimônio e todo o fluxo de dividendos recebidos precisam ser convertidos para esse referencial próprio de valor real. Sem essa métrica, corre-se o risco de celebrar um aumento nominal de 10% nos dividendos em um ano em que a inflação real foi de 12%. Ou seja, há uma ilusão de ganho enquanto ocorre uma diluição silenciosa do patrimônio. A matemática operacional dessa conversão diária ilustra muito bem essa analogia da ilusão nominal. Os arquivos registram a cotação exata ao longo de 4 meses críticos de adaptação para a população. Em 1º de março de 1994, quando a URV passou a ser a referência obrigatória para salários e contratos, uma URV equivalia a 647 cruzeiros reais e 50 centavos. 647. A atualização dessa paridade era diária, comunicada pelo Banco Central. Chegando a 30 de junho de 1994, o último dia da transição, essa exata mesma unidade de uma URV já custava 2.750 cruzeiros reais. Um salto brutal. Os preços das mercadorias, quando medidos em URV, mantinham uma estabilidade notável, enquanto o valor na moeda antiga explodia. No dia seguinte, 1º de julho, estabeleceu-se a paridade final. Uma URV virou R$1. É a demonstração mais pura da separação entre o conceito de valor e o preço no meio transacional desgastado. É a velha máxima do mercado, a diferença abissal entre preço e valor. O mercado frequentemente tenta empurrar narrativas baseadas no aumento de preços, metaforicamente falando, em cruzeiros reais. A gestão de alta performance atua observando apenas a tabela da URV mental. A métrica que realmente importa, o verdadeiro yield on cost, só se sustenta quando expurgamos essa ilusão monetária. Se o dividendo distribuído pela companhia não acompanha o crescimento desse referencial de valor real, o fluxo de caixa do investidor está na prática sendo corroído. E fazer essa virada conceitual acontecer na prática, sair do papel e ir para a rua, exigiu uma operação de guerra do ponto de vista logístico. Os dados sobre a distribuição física mostram o nível de capacidade de execução exigido. É impressionante ler sobre isso nos relatórios. De abril até 30 de junho de 1994, o planejamento coordenou a distribuição de mais de 940 milhões de novas cédulas e mais de 688 milhões de novas moedas por todo o território nacional. Quase 1 bilhão de notas de papel. Estamos falando de um país de dimensões continentais, transportando valores por barcos na Amazônia, caminhões blindados no interior, aviões. Essa capilaridade foi vital. A rede bancária foi inundada com o novo padrão, garantindo que o real fluísse sem atritos no dia 1º de julho. E o recolhimento total da moeda antiga foi concluído logo depois, em setembro.
uma troca integral da base monetária em uma janela de tempo extremamente restrita. Essa execução logística brutal retirou a economia da UTI, é verdade, mas o que garante a saúde e a paz de espírito no longo prazo é a manutenção dessa estrutura. Os documentos apontam que o sucesso do plano não terminou na distribuição das notas em caminhões blindados. Ele serviu de alicerce para pilares institucionais posteriores. Pilares que sustentam o nosso mercado até hoje. Exato. Há menções claras à redução da desigualdade de renda, como consequência imediata da estabilidade de preços. O imposto inflacionário deixou de punir a base da pirâmide, e de interesse direto para a estabilidade dos fluxos de caixa corporativos que pagam os nossos dividendos hoje, houve um fortalecimento sistêmico das instituições de crédito e uma modernização rigorosa na supervisão bancária. Indiscutivelmente, esses são os fundamentos que viabilizam o mercado de capitais robusto que acessamos hoje. Reformar o sistema financeiro para atuar em um ambiente com preços estáveis exigiu adaptações severas nos balanços dos bancos. O ambiente de previsibilidade de longo prazo permitiu o alongamento dos prazos de financiamento e o desenvolvimento estrutural do crédito. Além disso, a adesão a melhores práticas internacionais e a adoção do regime de metas para a inflação, que veio logo depois, em 1999, consolidaram esse modelo macroeconômico. Foi a coroação da estabilidade. E esse arcabouço, com parâmetros claros de expectativas, é o que proporciona a segurança necessária para as diretorias financeiras das grandes corporações projetarem seus caixas e, claro, deliberarem sobre a distribuição de lucros. Os dividendos consistentes que as carteiras previdenciárias recebem hoje são um derivativo direto da solidez dessas bases macroeconômicas fincadas lá atrás, naqueles meses de 1994. O que nos traz, finalmente, a consolidação da estratégia. Chegou a hora de honrar a promessa feita nos primeiros minutos e revelar o insight de ouro na sua totalidade para quem nos acompanha. O mapeamento histórico de 1994 entrega um modelo mental definitivo e imediatamente aplicável à gestão de qualquer patrimônio privado focado em renda passiva. Uma carteira de dividendos projetada para atravessar décadas e blindar a sucessão patrimonial deve passar rigorosamente pelas mesmas 3 fases do processo institucional que acabamos de analisar. Vamos a elas? A primeira etapa é a execução de um ajuste fiscal pessoal dentro da própria carteira. Isso significa expurgar ativos com alavancagem perigosa, eliminar empresas que não possuem força para repassar aumento de custos aos clientes e cortar passivos ineficientes que drenam a capacidade mensal de aporte. Assim como o Fundo Social de Emergência reequilibrou as contas do país, a base do portfólio precisa de um balanço imaculado focado apenas em forte geração de caixa livre. A segunda fase desse modelo é a adoção metodológica da URV no dia a dia da gestão. Quem faz a curadoria do patrimônio deve avaliar o desempenho de cada ativo, especialmente o crescimento do fluxo de dividendos, através de um referencial de valor real. É imperativo blindar a mente contra a ilusão monetária. Nunca é demais repetir isso. Repito com convicção. Um crescimento de proventos inferior à inflação real do período não é um ganho. É a liquidação do patrimônio em câmera lenta. O foco contábil exclusivo deve estar no yield on cost deflacionado. Essa é a verdadeira medida de competência na alocação de capital. E a terceira e última etapa é a execução implacável. Teoria sem aplicação prática é apenas literatura financeira. O descarte de ativos fracos e a realocação para teses sólidas, pagadoras constantes de proventos, deve ser feita com a mesma velocidade e precisão logística daquela distribuição de mais de 1 bilhão de cédulas e moedas em 1994. A inércia no processo decisório custa muito caro no longo prazo. O rebalanceamento precisa ser executado no rigor da estratégia, sem qualquer apego emocional à empresa. Perfeito. Cabe aqui uma ressalva técnica prudencial antes de encerrarmos a discussão.
O sucesso das medidas institucionais detalhadas, a desindexação, a moeda de conta e o equilíbrio fiscal, fundamenta-se puramente em mecânica econômica e em princípios matemáticos de preservação de valor. É importante destacar isso. Sim, porque essas dinâmicas transcendem mandatos governamentais ou inclinações políticas de qualquer natureza. Para o escopo destas análises focadas no mercado, os documentos servem unicamente como um material empírico de estudo sobre gestão de riscos sistêmicos e eficiência na alocação de recursos. O rigor da preservação de capital exige sempre uma imparcialidade absoluta na leitura dos dados. A matemática não tem viés político. Uma abordagem lúcida e estritamente necessária. Para quem foca na perenidade do capital, ruído político é distração. A geração de caixa e a preservação do poder de compra são os únicos fundamentos que importam. E para fechar o raciocínio deste mergulho, deixo uma provocação sobre o futuro. Passamos muito tempo discutindo o limite físico da inflação no passado. A Casa da Moeda sem capacidade de imprimir papel porque não dava tempo. Uma barreira física que hoje não existe mais. Exato. Hoje, com a digitalização total do dinheiro e a chegada de moedas digitais de bancos centrais, como o Drex, a logística física não é mais um problema. Não faltará papel, porque não há papel. Mas fica o questionamento. Será que essa mesma facilidade tecnológica e digital não tem o potencial de criar uma inflação ainda mais rápida, invisível e silenciosa em um cenário de crise institucional severa? É uma excelente reflexão. É um risco sistêmico novo, totalmente digital, para se ter no radar durante as próximas decisões de alocação de longo prazo. E a tarefa prática que fica hoje para a gestão de quem nos ouve é direta. Ao observar as 3 principais empresas pagadoras de dividendos da carteira, faça um teste de estresse. As margens operacionais delas sobreviveriam a um choque de preços desordenado nos insumos? Elas possuem um monopólio ou o poder de marca necessário para repassar preços e atuar como uma proteção real em cenários extremos? Essa é a grande prova de fogo da qualidade de um ativo. Aplique uma métrica de unidade de valor real aos rendimentos recebidos no último semestre e ateste, de forma inquestionável, se o ganho é estrutural ou apenas um sintoma reconfortante de ilusão nominal. A excelência na alocação de recursos reside exatamente nisso, no questionamento constante das premissas e na exigência de margens de segurança cada vez mais robustas. O estudo aprofundado do passado fornece as melhores ferramentas de auditoria para o futuro. Encerramos nossa análise reafirmando o compromisso irrevogável com a gestão de risco e a proteção do capital contra a erosão implacável do tempo e da inflação. Fica estabelecido o parâmetro técnico de hoje. Agradecemos a presença e o foco analítico de cada investidor que compõe a audiência do canal Bússola dos Dividendos. Mantenha o rigor na gestão, a cabeça livre de ilusões nominais e a disciplina na preservação do patrimônio. Até o nosso próximo mergulho profundo.